Perfeito? Então, vamos discutir sobre expansão de empresa. Se eu definir a estratégia da minha empresa, ou seja, você é uma empresa do modelo inicial, ou estruturante, ou corporativo, eu vou ter um modelo de carreira para varejo, alta renda ou private, você definiu a sua estratégia, perfeito? Como você vai atuar, qual vai ser o seu modelo, e agora você começou a criar as derivadas da sua estratégia. Como que você remunera essas pessoas? A derivada dessa remuneração vai ter planos de expansão completamente diferentes. Isso muda, inclusive, a DRE da empresa. Isso vai mudar como que a DRE da empresa funciona, como que os investimentos da empresa funcionam, o lucro da empresa. Isso tem consequências diretas no financeiro do dia a dia de uma empresa. Basicamente, o que a gente está falando. Se eu pego a DRE de uma empresa, e a gente sem olhar nada, só olhando a DRE de uma empresa, eu consigo falar se ela é inicial, estruturante ou corporativa. Em tese, tudo que a gente já discutiu aqui com vocês, vocês também poderiam fazer isso. Então, a gente traz aqui para vocês, antes, só um lembrete do que a gente quer falar. Assim como a DRE de um profissional, a DRE de uma empresa ela é ser estruturada entre resultado operacional e o resultado não operacional. Né? Aqui está errado, é não operacional na parte de baixo. E aqui eu não vou explicar, porque a gente já falou o que é o resultado operacional e o resultado não operacional, mas esse resultado operacional ele tem uma derivada do AUC, basicamente é quanto que a carteira gera. E o resultado não operacional é o investimento, toda a estrutura que acaba afetando ali o lucro líquido. Aqui a gente traz um exemplo de um modelo de assessoria. Qual que é esse modelo de assessoria? É uma empresa de assessoria que tem 820 milhões de custódia hoje, que cresce nos primeiros anos 30%, depois 20% e depois chega na média de 10% ao longo do tempo. Ou seja, passa de 820 milhões para 4 bi de custódia. Um ROA constante, impossível, mas é só uma simulação, de 0,7. Tá? Impossível é a constante, né? No 0,7 é possível. E aí vai gerar X de receita. E aqui o que a gente está falando? Uma comissão de 50%, ou seja, na média eu pago 50% para os assessores, um custo fixo de X, que representa 40% da empresa, e deixo uma margem operacional de 6%. Pessoal, isso daqui é um exemplo assim, mais simplificado possível de DRE. Aqui não tem imposto, aqui não tem investimento, aqui não tem diversas outras linhas que a gente explicou no slide anterior. O que eu deveria fazer? Deveria ter toda essa simulação aqui dentro. Exemplo também, um passo para trás, desculpa. Uma outra pergunta que me fizeram lá fora e eu acho que vale eu trazer aqui nesse momento. Lembra no exemplo que a gente falou, onde eu falei que o imposto aqui é 8,5%, e muita gente falou, mas por que o imposto é 8,5% se lá na empresa de assessoria eles me tiram 17%, 20%? 8,5% é o imposto sobre a receita. O restante, que às vezes é 17%, 19% e tal, é o imposto sobre o lucro. Mas vocês são uma empresa de lucro presumido e todo o imposto é sobre base da receita. Então, por isso que o pessoal faz direto na receita. Então, essa é a diferença, tá, da forma de apuração do imposto como um todo. Mas, voltando, o que a gente consegue entender? Quando eu olho o modelo de assessoria, quando eu olho a DRE da empresa de assessoria, eu posso ver qual que é o modelo dessa assessoria. Qual que é o modelo de determinada assessoria? Qual que é o modelo dessa, por exemplo? Alguém consegue me dizer? É uma empresa que tem X de receita, X de comissão, 50% de comissão, 44% de custo fixo, uma margem de 6%. Essa margem chega a 30% e o custo fixo sai de 44% para 20%. Vamos olhar outro, já que ninguém falou. Esse é um outro modelo, é uma empresa de assessoria, que sai de 820 milhões, passa para 4 bi, 70% de comissionamento, 14% de custo fixo e passa para 7%. Esse é o mais fácil. Qual que é? Exato. Inicial. Esse aqui é um modelo que tem 50% de comissão, tem 60% de custo fixo, margem negativa. Qual que é esse modelo? Exato. Então, é mais fácil eu comparar os três. Né? Mas quando você começa a entender as diferenças do modelo, você consegue entender as diferenças de consistência que tem para essa empresa. Exemplo do modelo corporativo, que a maior parte das empresas de assessoria estão hoje. Tem uma empresa que tem margem operacional negativa. Por quê? Porque o custo fixo é muito alto. O que tem que acontecer com essa empresa? Ela tem que gerar um determinado crescimento para conseguir diluir esse custo fixo em determinado tempo. O que vai acontecer nessa empresa específica? No primeiro ano vai queimar 630, no segundo ano vai queimar 120 mil. Certo? Aqui está em outra base.
Então, o que é importante entender aqui especificamente para vocês, tá? Para vocês entenderem nessa situação. É importante vocês entenderem se você tem caixa para isso e, além disso, se essa é a estrutura da empresa. O que aconteceu com muita empresa de assessoria que foi para o modelo corporativo que a gente falou lá atrás? Subiu o custo fixo. A hora que sobe o custo fixo, começa a queimar a margem. O que deveria segurar essa margem? O caixa, que veio da onde? Do resultado não operacional. Esse resultado não operacional é basicamente o incentivo da corretora. Exemplo é o acordo de exclusividade. Mas esse acordo de exclusividade ele não foi basicamente distribuído inteiro entre os sócios, como a maior parte dos modelos. Por isso que é tão errado você querer distribuir o dinheiro do modelo corporativo. Porque se você distribui, o que vai acontecer? Você vai guardar uma parte, porque ninguém distribui tudo. Essa parte vai servir basicamente para queima de caixa e não vai ser suficiente para fazer o investimento para ter o determinado crescimento que precisa para a empresa atingir determinada margem. E, às vezes, vale mais a pena você ter uma empresa no modelo inicial do que uma empresa no modelo corporativo que dificilmente vai sair de uma margem de menos 10, menos 11 para 30%. Ah, Felipe, qual que é a margem viável de uma empresa de assessoria? No modelo corporativo, 25%, 30% é o que se almeja, né? Mais de 20% pelo menos. No modelo inicial e modelo estruturante, cara, não precisa nem ter margem, vamos ser bem sinceros, porque a diferença do modelo inicial e estruturante é uma empresa de dividendos, ela foi criada para os sócios. Então, a única coisa que ela não pode fazer é ficar queimando caixa operacional, certo? E, óbvio, como, vamos falar, como padrão, visando a empresa, você ter uma margem positiva, ter um caixa ali para aguentar 6 meses, 12 meses de aluguel, já é super suficiente. Diferente de uma empresa do modelo corporativo. Então, é importante vocês entenderem isso, porque aqui você começa a entender se você é sócio, se a tua empresa está indo bem ou está indo mal, se você é fundador da empresa, o que você quer para a sua empresa. Se você cria um modelo corporativo, tem como você manter crescimento de mercado? Qual foi a média das empresas de assessorias de crescimento que eu falei lá no início, no último ano? 20%. Certo? Mais uma vez, o que acontecia no mercado? O mercado crescia 100% lá em 2016 e todo mundo falava, então vamos voltar ao que eu falei lá no início sobre a história do partnership, né? O pessoal falou, ó, em 2016 vamos criar o partnership, alguém levantou a mão e falou, ó, qual que é o valuation? O outro falou, é 10, todo mundo botou 10, e aí quem falou que fazia melhor que a média começou a botar 15. Então, daí começou a se ter sobre valuation. Qual que era a ideia? Pô, naquela época fazia sentido vender a 10, porque todo mundo crescia 100% ao ano. Mesmo a assessoria que fizesse a pior coisa com o cliente, crescia 100% ao ano. Quem não trabalhasse bem nesse mercado, estava crescendo 100% ao ano. O que aconteceu? A gente está num mercado mais difícil. Óbvio, muito mercado, taxa de juros, um mercado completamente diferente. O dia que a taxa de juros voltar a cair, pode ser que volte a crescer, mas a gente não vai voltar aos 100% ao ano. O mercado cresceu no último ano 20%. Você vai voltar o quê? A 40%, 50% em determinadas quedas de mercado de novo? Pode alguém crescer 100%? Pode. Mas não vai estar o mercado inteiro crescendo 100%. A gente acabou de discutir, não tem mais mercado para manter aquele crescimento lá no primeiro painel. Perfeito? E por que a gente está discutindo tudo isso? O valuation de uma empresa de assessoria depende de quem está comprando. E isso depende de todo o modelo que você criou. Tem muita gente que fala, o modelo de corporativo é o único modelo que tem equity. Concordo, puramente. É o único modelo capaz de ter valor de empresa. Porque o modelo inicial e o modelo estruturante não tem valor de equity. O que tem valor é o cliente, é compra de base de cliente. Certo? Você não pode falar, minha empresa, no modelo inicial e estruturante, eu vou vender minha empresa. Não, se você vende sua empresa e se aposentar, o seu cliente vai ficar à deriva. Então, você está vendendo a base de cliente. Certo? Você não está vendendo uma empresa que eu compro, você sai e outra pessoa assume e a rodinha continua girando. Tipo, XP, por exemplo. Se o Guilherme sair, a roda vai continuar girando, por exemplo. Lá no BTG, se o André Esteves sair, a roda vai continuar girando e por aí vai. Se vai girar bem ou mal, aí é outro 500. Mas a roda continua girando. Você tem que ter toda a estrutura corporativa funcionando independente. No modelo inicial e estruturante, não tem estrutura corporativa, então não tem valor de equity. O que tem é o valor da empresa como um todo. E aí, é para isso, por que é importante isso? Porque agora a gente vai entrar num novo movimento, que eu vou falar até depois, que é o movimento de sociedade. Os escritórios vão ter valor de equity, e esse valor de equity vem dessa capacidade de gerar caixa.
Se você tem uma empresa que tem margem negativa e não tem capacidade de gerar margem boa, a sua valorização, a sua capacidade de gerar caixa é muito difícil. O que é importante entender? É fluxo de caixa trazido ao valor presente, pessoal. Vocês falam isso para o cliente, vocês estão no dia a dia falando sobre valuation da carteira, comprando para o cliente comprar ou vender a empresa, certo? Você faz como valuation de uma empresa? Fluxo de caixa descontado? Diferente.